Deus não existe, Ele é. Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, um espaço para refletirmos sobre fé, conhecimento e as grandes perguntas que surgem na vida intelectual. O episódio de hoje tem um título provocativo: Deus não existe. Sim, você ouviu certo. Mas antes de fechar esse episódio ou achar que isso virou um podcast ateu, deixa eu explicar a ideia. A proposta aqui é discutir algo muito interessante da própria teologia bíblica. Deus não existe da mesma forma que as coisas criadas existem. Na verdade, segundo a própria Bíblia, Deus simplesmente é. Imagine a cena. Lá no episódio da Sarça Ardente, Moisés faz uma pergunta que qualquer um de nós faria: Qual é o teu nome? E a resposta de Deus em Êxodo 3,14 não é um nome comum, não é um rótulo, não é algo que você consegue encaixar numa categoria. Deus responde: Eu sou o que sou. Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. YHWH ou YHVH é o nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe, em Êxodo 3,14. O tetragrama sagrado, que na pronúncia original era algo próximo de Iavé, é formado por 4 consoantes e significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Deus não diz simplesmente eu existo, ele diz eu sou. Deus é multiforme, ou seja, eu não tenho apenas existência, eu sou a própria existência. YHWH significa eu sou o que sou. A abrangência desse nome impede-nos de limitar ou rotular Deus nos termos simples que qualquer explicação humana tente. Isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus e que ele manifesta em ações a natureza do seu nome. Deus é multiforme. Enquanto na Grécia Antiga há muitos deuses para cada categoria, nosso Deus único é Deus de todas as facetas da criação. Deus é o eterno. Sem princípio nem fim, o Senhor é autoexistente. É aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Ele é aquele que sempre foi e será eternamente. Deus é imutável. Nós somos e lidamos com coisas instáveis e desequilibradas em muitos aspectos. Mas Deus é invariável e constante. Apesar de toda mudança, Deus é permanente. Deus é absoluto e independente. Ele é autossuficiente, todo-poderoso, grande em amor e misericórdia. O Senhor cumpre a sua promessa de salvação aos que creem. O Senhor sempre cumpre a sua palavra. Deus é incompreensível. Apesar de se revelar e se relacionar com a sua criação, Deus é suprarracional. Ou seja, ele é muito além da nossa capacidade racional de entendimento. Ele é insondável, digno de reverência e admiração, pois está muito acima da nossa compreensão. E ele é único e inigualável. O Senhor não se compara a ninguém, nem a nenhum outro deus, como egípcio e deuses gregos. Ele é o supremo criador do universo e sustentador de todas as coisas. Agora avance alguns séculos, onde havia entre os 10 mandamentos o mandamento não usarás o nome de Deus em vão. Os judeus tinham tanto respeito e temor com o tetragrama que temiam qualquer utilização vã. Por norma, YHWH era substituído por títulos como Adonai e outras designações divinas atribuídas a Deus. Posteriormente, com a introdução das vogais de Adonai e dos acentos massoréticos, que são sinais abaixo e acima das letras, tentou-se lembrar aos leitores que deviam ler, ou dizer Adonai em vez de Yahvé, que nós também traduzimos como Jeová, o nome de Deus. Adonai significa Senhor. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, a pronúncia real e verdadeira do nome de Deus, um nome que exige bastante temor e reverência, se perdeu. Mas na época de Jesus, ainda
se sabia a pronúncia do nome de Deus corretamente. E Jesus está em um debate acalorado em João capítulo 8. Não é um debate leve, é um confronto direto. Ele começa provocando os ouvintes ao tocarem algo central para eles: Abraão. Jesus diz: Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês querem me matar. Isso já cria tensão, porque para os judeus, Abraão não é só um ancestral, ele é identidade, é orgulho e fundamento, a origem do povo. Então eles respondem: Nosso pai é Abraão. E Jesus não recua. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. E ele continua: Mas vocês querem me matar. Eu que digo a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Agora o clima pesou. Mais à frente, eles praticamente dizem: Quem você pensa que é? Abraão morreu, os profetas morreram, e você está aí dizendo que quem guarda sua palavra nunca verá morte? Traduzindo para hoje: Quem que você pensa que é? Quem é você na fila do pão? Então Jesus solta algo que muda tudo. Ele diz: Abraão se alegrou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os ouvintes não deixaram passar. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Aqui foi com bastante ironia, bastante sarcasmo. E então vem a frase curta, direta, explosiva. Antes que Abraão existisse. Yahvé. Antes que Abraão existisse. Eu sou. Não eu era. Não eu existia. Eu sou. Jesus usa exatamente o mesmo conceito que Deus revelou a Moisés. Ele não está apenas dizendo que existia antes de Abraão. Ele está dizendo algo muito mais radical. Ele está se identificando com o próprio Deus. Antes que Abraão existisse, Yahvé. E os judeus entenderam perfeitamente. Ao ouvirem a associação que o Senhor Jesus fez com o próprio Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque compreenderam que Jesus estava se apropriando do nome do Altíssimo. E, de fato, ele é Senhor. Mas na mente deles, aquilo era blasfêmia. Mas aqui está o ponto: eles não reagiram assim porque não entenderam. Eles reagiram assim porque entenderam exatamente o que ele estava dizendo. Jesus não estava só ensinando, ele estava se revelando explicitamente como Deus. E mesmo assim, ninguém conseguiu machucá-lo naquele momento, porque a morte de Jesus não foi um acidente, não foi falta de controle. Ele só seria entregue quando decidisse se entregar. Jesus nunca foi ferido antes do tempo. Ele só foi ferido a partir do momento que ele permitiu. Bom, quando dizemos que algo existe, geralmente estamos falando de algo que primeiro começou a existir em algum momento. Segundo, ocupa um espaço e está dentro do tempo. Por exemplo, uma estrela existe, uma árvore existe, um ser humano existe. Todos nós começamos a existir em algum ponto da história. Mas Deus não começou. Ele não surge dentro do tempo. Ele não aparece dentro do universo. Ele é apresentado na Bíblia como anterior a toda a criação. O Salmo diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Note o verbo, não diz tu passaste a existir, mas diz tu és no presente. Ele é sempre. Por quê? Porque Deus é atemporal. A Bíblia descreve Deus como eterno, não no sentido de viver por muito tempo, mas no sentido de não estar limitado pelo tempo. O tempo é parte da criação. Por isso, em Apocalipse, encontramos outra descrição de Deus que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Isso significa que Deus não é apenas alguém que viveu muito, ele é a origem de toda a realidade. As pessoas têm esse imaginário de Deus como um velho barbudo porque ele viveu muito, porque ele é muito antigo. Mas, na verdade, Deus não está limitado ao tempo. Essa ideia também aparece no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Ou seja, Deus não existe, ele é a existência. Então, quando eu penso na existência,
Eu posso negar a existência? Até um ateu não pode negar a existência. Quando a gente olha para si mesmo, a gente olha para o nosso ambiente em que estamos e tudo ao nosso redor, tudo isso existe. Essa existência é porque nós movemos e existimos em Deus. Sair de Deus é entrar em lugar nenhum. Não há existência fora de Deus. Tudo que é real, tudo que nós entendemos como realidade é proveniente de Deus. Isso inverte completamente a forma como muitas pessoas pensam. Muitas vezes imaginamos Deus como mais um ser dentro da existência do universo, como se ele fosse um tipo de criatura invisível. Mas a teologia bíblica aponta para algo muito mais radical. Deus é o fundamento de toda a existência. Tudo o que existe depende dele. E, finalmente, Deus é o que ele quiser ser. Quando Deus diz, eu sou o que sou, isso também expressa algo sobre sua liberdade. Deus não está limitado a um papel único. Na Bíblia, ele se revela de muitas maneiras. Ele é refúgio na angústia. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você precisa de um pastor, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1. Se precisamos de um pai, Mateus 6:9. Pai nosso que estais nos céus. Ele é um juiz que estabelece justiça. Ele é criador de todas as coisas. Ou seja, Deus não é definido por uma única função. Se você precisa se abrigar, ele se torna um abrigo. Ele é aquilo que ele quiser tornar-se. Ele se revela conforme a necessidade da história humana. Então, Deus, sendo o fundamento da existência, ele também é o Deus criador de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Isso significa que o universo não é eterno, a matéria não é eterna, o tempo não é eterno. Tudo teve um começo, mas Deus não. Ele não faz parte da criação, ele é o Criador. Muitas críticas ao teísmo, ou seja, a crença ou a fé, partem da ideia de que Deus seria apenas mais um ser dentro do universo, algo como um ser humano invisível. Mas essa nunca foi exatamente a visão bíblica. Dito isso, Deus não existe. Não existe no sentido comum da palavra, porque existir é algo das criaturas. Deus não começou, não surgiu, não apareceu. Segundo a própria Bíblia, Deus simplesmente é. E talvez por isso, o nome que ele escolheu revelar-se foi justamente Eu Sou. Se você gostou desse episódio do Cristã Universitária, compartilhe com alguém que gosta de refletir sobre fé, filosofia e conhecimento. E se quiser sugerir temas para os próximos episódios, deixe sua sugestão nos comentários. Siga o podcast Cristã Universitária para acompanhar todos os nossos episódios. Até o próximo episódio!